Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu estava lembrando de uma experiência aqui que eu queria compartilhar com vocês. Há mais de 20 anos atrás, quando eu era missionário de tempo integral. E eu lembro que em uma determinada área nós conhecemos uma mulher, eu e meu companheiro. E eu lembro, fizemos as coisas de praxe, que deve ser feita já no script, Ensinamos a palestra e tal, e chegou na hora do livro de Mórmon, marcamos aquelas partinhas, pedimos para ler. E fizemos também como manda o script, que é o quê? Pedir para ela orar. Orar, perguntar se é verdade ou não, aquelas coisas. E deixamos essa designação para ela, E eu lembro que voltamos no retorno da visita, um outro dia, e perguntamos para ela, logo de cara. E aí, como foi a experiência da sua oração, quando você perguntou se essas coisas são verdadeiras? Sentiu aquele ardor no peito, aquela coisa no coração boa? E eu lembro até hoje a resposta dela. Ela falou: eu senti que não é bom para mim. E eu lembro que ficou um silêncio quando ela disse isso, eu e meu companheiro, um olhando para o outro, aquela coisa toda. E a gente perguntou de novo, mas você orou com fé, acreditando? Não, orei, eu senti que isso não é bom para mim. Falou sério, eu lembro, o semblante dela, ela estava falando a verdade. Mas nós estávamos indignados, A gente foi embora aquele dia conversando, e falando, não, ela não pode ter orado direito, como que ela recebeu essa resposta? Não está certa essa resposta. Alguma coisa ela fez que não recebeu a resposta correta. E eu lembro que quando eu estava na igreja, a gente é bem instruído, a seguir um certo script de perguntas e respostas prontas. Na missão é cheio de perguntas e respostas prontas, Tanto é que o famoso padrão de compromisso é utilizado nas palestras, Hoje é as lições, parece, não tem mais as palestras. E os missionários eles já têm, as perguntas e as respostas que eles têm que ouvir de acordo com as perguntas que estão fazendo. Aí eu fico me perguntando, Tava até pensando sobre isso, e o livre-arbítrio, onde que fica? Aquela pessoa, a gente pediu para ela orar e perguntar se essas coisas são ou não verdadeiras que a gente estava ensinando. E ela deu a resposta dela. Orou do jeito que a gente pediu, com fé. E ela recebeu a resposta que não era bom para ela. E a gente não estava aceitando. E geralmente isso dentro da igreja acontece muito. Às vezes você sente algo diferente do que é ensinado, A gente fala muito de que a gente lá dentro da igreja fica dentro daquele quadradinho, mas às vezes a gente quer algo mais, a gente quer pensar alguma coisa a mais. Mas não, se você sai do script, você fez alguma coisa de errado, ou você não está seguindo as regras certinho, os mandamentos e aquela coisa toda, você não pode ter as respostas diferentes do protocolo. Por exemplo, se você que está saindo da igreja e chegar para alguém da igreja que você encontrar e falar, eu senti que não devo estar lá na igreja, estou aprendendo coisas novas. Nunca vou aceitar isso, não. Por trás, talvez até falem para você na sua frente, tudo bem, mas vão falar, nossa, ela perdeu a fé, tal, ela não quer mais ficar do lado do bem, virou do mal, sabe, coisas assim. Que até eu fiquei pensando, nesses últimos tempos, o quanto que a gente é egoístas, era egoístas no modo de se pensar quando está dentro da igreja. Nós somos egoístas quando estamos dentro da igreja, porque a gente quer impor as coisas que nós queremos que as pessoas acreditem. Não importa o que ela faça. Se ela não fizer da maneira correta, ela está errada, ela fez alguma coisa errada. Então, o livre-arbítrio, na verdade, dentro da igreja, ele é parcial. Ou você recebe a resposta que tem que estar no protocolo, ou está errado. Você não pode ter uma resposta diferente. É lógico, se você for debater isso com um membro da igreja, ele vai ficar retrucando. Não, lógico que tem livre-arbítrio, você pode escolher não. Mas é lógico, vão falar por trás que você perdeu a fé, que você agora é um pecador e assim por diante. Então, o que nós deveríamos ter feito? O que realmente um cristão, que entende do livre-arbítrio deveria fazer? Naquele momento, quando aquela mulher que estávamos ensinando lá há mais de 20 anos atrás na missão, quando ela orou e recebeu a resposta de que não era bom para ela aquelas coisas, nós deveríamos só respeitar
entender, não maledizer depois, né? Que saímos lá da frente dela, não, ela errou, deve estar em pecado, não orou com fé. Não, ela fez, mas essa é a resposta que ela recebeu. Hoje, talvez, você que saiu da igreja ou está no processo de abandonar, né, talvez você pode orar e receber hoje uma resposta contrária do que você recebia quando estava na igreja, né? Porque você está fora atualmente daquela alienação e você vai sentir, poxa, muita coisa errada, não é verdade. Só que nunca vão aceitar se você expor essa sua decisão. Não. No livre-arbítrio da igreja, na verdade, tem que estar escolhido nesse livre-arbítrio apenas o que é do protocolo de lá. Se não está errado, você é pecador. Então, realmente, a gente vê que o egoísmo que surge, né, com os membros da igreja e eu vivi isso, eu sei, hoje eu vejo que muitas vezes eu fui egoísta, né, no meu modo de pensar e querer que as pessoas acreditem e pensem da minha maneira. Isso é totalmente errado. Isso não é cristão nem aqui e nem na China. Então, muitas das vezes nós temos que dentro da igreja, nós temos que seguir mesmo o protocolo. Lá já tem as regras e perguntas e respostas, desde a entrevista para o batismo, desde a entrevista para a recomendação do templo e as perguntas missionárias, né, nas palestras, que agora é as lições. Você faz as perguntas dentro da igreja já querendo as respostas corretas, né? Você acredita que Jesus Cristo tal? Tem que ser sim. Você acredita que a igreja de Jesus Cristo? Tem que ser sim. Se você questionar ou ter uma opinião diferente, nossa, por que respondeu isso? Tá errado. Então você é pecador, você está faltando sua fé, né? Então isso é uma maneira muito julgadora, né? A igreja é muito, ela ensina, né, no seu ambiente, no seu método, né, as pessoas a serem julgadoras, né? E isso é um egoísmo muito grande. E é o que eu falo, quem está lá dentro, né, se você é um membro firme na igreja e está ouvindo esse podcast agora, né, você pode estar pensando, pô, esse cara está com falta de fé tremenda, né? Ele está em pecado. Não, é só o livre-arbítrio que vocês tanto ensinam, escolhido de uma forma diferente do quadradinho que vocês criaram. É só isso. Tá? Então, se você é membro da igreja, está ouvindo esse podcast e essas coisas, está pensando isso, tá, falta de fé, é pecador. Não, as pessoas têm direito de escolher diferente do que você quer que ela escolha. Isso é interessante. E aquilo que a gente falou já em outros podcasts, que se você der uns passos distante da igreja, quando você está saindo da igreja e está abandonando, é aí que você tem a visão, poxa, como que eu era desse jeito, como eu era egoísta no meu modo de pensar, como eu usava de persuasão, né, para que as pessoas escolhessem ou respondessem o que eu queria, como eu era egoísta, né? Isso você só vê quando você está abandonando um pouquinho, olhando de longe, você já consegue ver, né? E se você já conseguiu abandonar, está naquele processo bom já de estar tendo novos conhecimentos, pesquisando mais coisas cada vez mais e conseguiu abandonar, né, quase 100% a igreja, né, você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe que as pessoas devem ser respeitadas pelo que elas escolhem. É por isso que eu falei também aqui, se você está se sentindo bem na igreja, você tem amigos, você gosta, né, te faz bem, fique, né? Tudo que eu falo nesses podcasts não é para que você saia da igreja, né, mas é que se você quiser pensar algo mais, né, eu posso talvez contribuir com que você tenha o desejo de saber mais. Só isso. Aí é com você. A igreja ela tem esse molde, né? É um molde, né? Eu lembro que a gente é treinado desde o seminário, né? Que eu fiz todos os processos, seminário, instituto, né? E todas as coisas. Realmente nós somos treinados para acreditar dentro do quadradinho, né? Se é fora, não é a escolha correta, mesmo existindo um livre-arbítrio. Vamos bater sempre nessa tecla. Não, você não precisa se batizar, você tem um livre-arbítrio. Mas não se batiza só para você ver. Nossa, tem falta de fé, não quer seguir Jesus Cristo, tal. Calma.
né? E é o que eu falo, você que viveu 1 ano, 10, 20, 40 anos dentro da organização, você só consegue enxergar que você é desse jeito quando você está saindo. Você olha mais de longe a igreja, né? Todos os procedimentos, como que agem, e você fala, poxa, olha só como que é lá, e eu estava lá no meio, eu também era julgador, eu também queria que a pessoa escolhesse o que eu queria. Então aquela mulher, né, do começo da história lá, né, do podcast que eu estava falando, que mais de 20 anos atrás estávamos ensinando, e ela respondeu, né, que ela orou sobre aquelas coisas e achou que não era bom para ela. Ela estava escolhendo o que ela sentiu, é o que ela queria escolher, o que ela queria seguir, né, que não é o que a gente estava ensinando. Ponto final. Uma pessoa, que nem a gente falou aqui, uma pessoa realmente cristã, ou pelo menos uma pessoa que quer o bem do seu próximo, do ser humano, né, que está à sua volta, ok, ela escolheu aquilo. Não tem o que maldizer, falar que ela não tem falta de fé e não fez direito. É o que ela escolheu. Não sei como está essa pessoa hoje, depois de mais de 20 anos, mas deve estar feliz. Deu para ver que ela sabe escolher o que ela quer e não o que é imposto. E só lembrando um pouquinho, né, essa coisa de impor as coisas, dentro da igreja é muito imposto as coisas para você. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Senão vem o medo, senão vem o julgamento, né, senão é maldição para sua vida. E se você está nesse processo de sair da igreja, não deixe que ninguém imponha nada para você. Você tem a capacidade de escolher as coisas e fazer coisas boas, caso queira, por você mesmo e sem ninguém pedir. E fazer as suas próprias escolhas. Eu quero fazer isso ou não quero fazer isso. Sem ninguém impor, sem existir um manual escrito de como tem que fazer. Sem ter um líder sentado numa cadeira do outro lado da mesa te falando o que você tem que fazer e impondo medo para você caso você não faça. Você não precisa disso. Você está no processo de sair da igreja ou já saiu da igreja, pesquisando aquelas coisas que só você pode fazer por você mesmo e sem ninguém impor nada, você está no caminho certo, fazendo o que você foi criado para fazer. Pensar, aprender, pesquisar e crescer com isso. E assim, cada vez mais apurar o seu caráter, né, e as suas decisões. Então é essa mensagem que eu queria falar, né? Que realmente na igreja ela nos molda para que nós sejamos egoístas, né? Persuasivos com outras pessoas, que elas têm que querer só o que a gente quer. Se ela tiver uma opinião diferente, ela é descartada, ela é jogada para fora, é falta de fé, né? Então eu passei muito isso, né? Vi pessoas assim, eu sei o quanto é triste, né, ver pessoas com uma opinião diferente, porque realmente ela teve uma outra opinião, mas não, a igreja vai lá, ou seus membros moldados, né, vai lá e vai julgar, principalmente os líderes. Se você chegar para um líder dentro da igreja, vamos imaginar um bispo, ele chama você para uma entrevista, né, e aí, como tá, irmão, tal, e você começa a falar, eu aprendi algumas coisas esses dias diferente do que tá na igreja. Qual é a primeira coisa que talvez vai falar? Não veja essas coisas, irmão. Pare de ver. Por que fazer isso? Por que eu não posso ver? Por que eu não posso questionar e com isso aprender? Não, você tem que estar no quadradinho, lá, condicionado às respostas prontas das perguntas já elaboradas pela organização. Acabou. Então, o livre-arbítrio que tanto se fala lá dentro, existe até que ponto? Por quê? Se eu tenho que só responder o que eles querem. Então viva você na sua essência. Se você está percebendo que você está virando uma marionete lá dentro, você tem que sempre seguir o protocolo e tem às vezes o desejo de querer dar um passo fora do quadradinho, faça, crie coragem. Não quero te incentivar caso você esteja gostando. Se tiver bom para você, fique. Mas se você está querendo criar um pouquinho de coragem, faça. É o que eu falei, é o que eu falo sempre, já falei em outros podcasts, né? Às vezes você está dentro da gaiola, né, e acha que está bom lá dentro. Mas o jardim fora da gaiola é mais bonito, é mais livre. Você pode ter novas experiências. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até.